O presidente Lula deve voltar ao Palácio do Planalto nesta segunda-feira. Apesar de não deixar de exercer as funções durante o tratamento de uma hemorragia intracraniana, o petista estava afastado do local oficial de trabalho da presidência. Vamos conversar agora com a Luciana Verdolim, repórter direto de Brasília, que vai trazer todos os detalhes e essa expectativa para o início do ano, né, Luciana? Início de muito trabalho, inclusive. Bom dia para você. Bom dia, Soraya. Bom dia a todos. Um bom domingo. Olha, o presidente Lula, inclusive, já tem a agenda. A gente contou aqui ontem, já tem a agenda prevista para a próxima quarta-feira, aquela solenidade que vai marcar o 8 de janeiro, né? Vai ter entrega de obras de artes restauradas e vai marcar também essa semana a volta dele às atividades normais. Lula estava se dividindo entre o Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República, e a Granja do Torto, que é como se fosse uma casa de campo da presidência aqui em Brasília, cerca de 20 quilômetros do Palácio da Alvorada. Na Granja do Torto, inclusive, é que Lula tem ficado esses últimos dias. Quando tem algum encontro, quando ele foi se reunir, por exemplo, na semana passada com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele se deslocou para o Palácio da Alvorada. Mas ao Palácio do Planalto, ele não volta desde o início de dezembro, quando ele teve que se submeter a uma cirurgia aí em São Paulo. A avaliação que se faz é de que esse ano vai ser de muito trabalho, não só dentro do Palácio, mas também dentro do Congresso Nacional. Expectativas que a gente tem agora para 2025 são a reforma ministerial. Lula já avisou que quer fazer uma reorganização em alguns cargos dentro do governo. Teve as eleições municipais o ano passado, teve uma reorganização de forças dentro do Congresso Nacional. Isso vai ter que ser levado em consideração na hora de se definir mudanças dentro do governo, da administração federal, e tem também as eleições para as presidências da Câmara e Senado, que vai significar também a necessidade de atender a novos aliados. A avaliação é de que uma mudança muito estrutural não está sendo, pelo menos neste momento, analisada pela administração federal. Mas o presidente quer fazer, sim, algumas mudanças pontuais. A gente vai ter muita dificuldade também para resolver os problemas, né? O governo, oposição, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal precisam chegar num acordo com relação às chamadas emendas parlamentares. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, está em rota de colisão com o Congresso Nacional por conta da falta de transparência. Há novas regras que precisam ser observadas para a liberação das emendas, que, segundo o Supremo, não foram observadas pelo Congresso Nacional. O Congresso diz o seguinte: seguiu determinação, inclusive, seguiu regras, orientações do próprio Palácio do Planalto, da equipe política do Palácio do Planalto. Então, essa polêmica está instaurada. No início agora do ano, a Advocacia Geral da União pediu a liberação de algumas emendas para que o governo não descumprisse a lei de responsabilidade fiscal. Flávio Dino liberou, mas a avaliação é de que o Congresso vai ter que se adequar aí para evitar novos embates com o Supremo Tribunal Federal. Há também questões relacionadas à economia. A gente teve o pacote de gastos apresentados no ano passado, né? Apresentado no ano passado, ele foi aprovado, mas foi desidratado pelo Congresso Nacional. A equipe econômica nega, pelo menos por enquanto, mas todos os economistas avaliam que vão ser necessárias novas mudanças, vão ser necessárias novas medidas para tentar conter o aumento dos gastos públicos, e tem ainda a questão da reforma tributária que precisa ser aprovada no Congresso Nacional. Já foi aprovada a primeira fase, agora a reforma sobre a renda, foi aprovada a reforma sobre o consumo, agora precisa ser aprovada a reforma sobre a renda. Esse também vai ser um desafio grande do presidente Lula agora no início do ano. Expectativa de agenda amanhã, a partir de amanhã, já no Palácio do Planalto. Semana começando e oficialmente o ano de 2025 também. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. Vamos conversar com nossos comentaristas, né? De fato, o final do ano passado, né, 2024, foi aquele ano mais final de ano atípico para um presidente da República, claro, devido a questões de saúde do presidente. Ele mesmo, inclusive, acho que não esperava por
isso, né? E queria ter trabalhado mais e, por claro, orientações médicas, precisou de fato daquele repouso, enfim. Mas agora, Sérgio e Diogo da Luz, não tem mais tempo para descanso. Tem muitas pautas ainda que ficaram travadas no ano passado. Tem a novela das emendas parlamentares. O Palácio do Planalto, inclusive, já prevê pelo menos 7 viagens internacionais para o presidente. Então, tem muito trabalho pela frente, né, Sérgio? Tem muito trabalho e a gente não sabe ao certo o quão vai ser eficaz esse trabalho, porque o presidente da República ele tem uma faca no pescoço que é colocada pelo Congresso Nacional. O presidente ele tem que tentar, de alguma forma, harmonizar ali os interesses dos deputados. E aí não é uma crítica ao presidente, mas sim aos deputados, que colocam essa faca independentemente de quem estiver sentado na cadeira do Poder Executivo no maior posto do país, que é o do presidente da República. Os deputados, Soraya, precisam começar a entender que eles representam a população brasileira e os interesses do povo brasileiro. Eles têm, infelizmente, a ideia de que, para eles, o que vem primeiro é exclusivamente a sua perpetuidade no poder. Eles estão interessados apenas em suas próprias bases e estão interessados apenas nessa fatia gigantesca do orçamento que corresponde a 50 bilhões de reais. Isso era um absurdo. Essas emendas parlamentares fazem com que seja completamente distorcida a nossa ideia de democracia. A ideia de democracia são instituições, logicamente, independentes, fortalecidas, mas que consigam ali tomar suas próprias decisões. Por exemplo, o Congresso ele deve, logicamente, acompanhar a questão do orçamento e principalmente fiscalizar se está sendo feito de forma adequada. Mas não, essa criação dessas emendas fez com que o Congresso se apropriasse de uma parte desse orçamento e, se apropriando, faz com que o próprio Executivo fique na mão deles, porque eles, para votarem qualquer medida, qualquer projeto, qualquer pacote de redução de gastos, como foi o que nós vimos no final de 2024, eles fazem essa barganha política. Alguns chamam até mesmo de chantagem. E pode ser considerado, sim, uma chantagem se levarmos em consideração tudo o que aconteceu. A questão da reforma tributária, a questão da não votação da LDO, a questão da não votação sequer do orçamento de 2025. A gente está num país que o ano começa, como você disse, a partir de segunda-feira, e a gente não sabe ao certo qual será o orçamento para cada pasta, o quão nós vamos poder gastar de acordo com cada ministério. Nós começamos o ano ainda com a questão da reforma tributária a ser discutida e também com a necessidade do governo sinalizar, de alguma forma, em conjunto com o Congresso, uma redução maior, uma austeridade fiscal, uma redução de gastos, porque paralelo a todo esse problema político que o governo federal enfrenta e que Lula vai ter muita dificuldade de enfrentar, principalmente por essa questão de saúde. Lula, ele é centralizador. Você percebe, ele se afastou das atividades, mas ele não se afastou do governo. Você não via o Geraldo Alckmin, que é o nosso atual vice-presidente, com tomadas de decisões importantes. Ele ficou sempre de segundo plano. Então, Lula vai ter a missão de tentar se recuperar da saúde, tentar articular para resolver essa questão de harmonia com o Congresso, que agora entra também em vias de fato, literalmente, com o ministro Flávio Dino, com o STF, que está apenas exigindo o óbvio, que é transparência nas emendas, mas Lula, diante ainda desse cenário, terá que fazer as viagens internacionais, tudo isso pensando nas eleições presidenciais de 2026, que no final desse ano já se inicia o calendário. E diante ainda de uma eleição passada, de 2024, que foi péssima para o PT. Por isso que, publicamente, o PT tem tido diversas discussões, o PT tem se manifestado de várias formas, dizendo que existe um distanciamento do próprio eleitor, estão tentando tirar essa agenda woke e passar a falar mais com o que eles conseguiram se destacar, que era com a classe trabalhadora, tanto que ventilaram aquela ideia da jornada, da escala, de não ser mais a 5x1, a 6x1 e passar a ser 5x2 ou a 4x3, e já caiu em esquecimento também, porque esse tipo de assunto sequer consegue ter margem no Congresso, que tem tantos outros assuntos que deveriam ser prioridade, mas acabam não sendo por egoísmo dos deputados. Isso tudo é muito preocupante para o presidente Lula.
E, de fato, Soraya, o presidente Lula trabalhou bem menos horas nesse mês de dezembro. Mas as decisões tomadas no Planalto foram no sentido que ele pretendia mesmo. E vimos a cenário com muitas reformas, muitas mudanças nesse país que mexem com o nosso bolso. Ou melhor, com nossos desembolsos. Agora, não vimos falarem mais do enxugamento das despesas do governo, da reforma administrativa, que é tão importante. E vou trazer um exemplo aqui. Falou-se agora na reportagem que o Lula está descansando na Granja do Torto. Por que é preciso 2 palácios, 2 residências para o presidente da República? Não é aí que está a despesa que vai acabar com tudo? Não, não é mesmo. Mas é o exemplo que vem de cima. Me parece que o Palácio do Alvorada já é bastante suntuoso e confortável para um presidente ficar. Ter 2 residências na mesma cidade, tão próximas uma da outra, como se fosse uma de campo e a outra de trabalho, não vejo sentido. Tem muitas economias que podem ser feitas por esse governo e por todos os governos que fariam sobrar muito mais dinheiro nos nossos bolsos, e é isso que seria muito bom para o Brasil.